Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Fraternidade. O tema de hoje ele se intitula Ingenuidade e Otimismo. Ele foi inspirado na lição 43 do livro Sol nas Almas, né, do André Luiz, por meio do Valdo Vieira. Como é de praxe, acho que antes da gente começar a discutir e ler o texto, seria interessante a gente começar com a nossa prece, para que a gente possa sintonizar com os nossos mentores, deixar um pouquinho aquela ansiedade, a nossa pressa do dia a dia de lado, de modo que a gente consiga absorver o que for melhor para a gente, né, enquanto espírito, dessas lições. Então, Mestre Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos em Teu nome, tentando vibrar melhor, tentando aprender com as lições daqueles que nos antecederam e que tanto cresceram moralmente. Proteja esse centro, fraternidade, os seus frequentadores, proteja também aqueles que a gente quer bem, que nos são afetos, especialmente também todos aqueles por quem a gente ainda nutre uma aflição, talvez uma rejeição, que a gente também possa ressignificar esses pensamentos e mandar as melhores vibrações possíveis para eles também. Obrigado por tudo, por essa noite, que assim seja. Então, pessoal, ingenuidade e otimismo. Como todo texto do André Luiz, né? Ele costuma também ser direto ao ponto. E é um texto bem curtinho, então eu proponho que a gente leia junto hoje, parágrafo por parágrafo. Então vamos discutindo, a gente lê um pouquinho e eu comento aqui. E de forma que a gente não perca o texto, né? Que é tão direto e que eu não conseguiria reproduzir tão bem, né? Resumindo. Então, o texto já começa falando um pouquinho sobre o otimismo que vem da benemerência. Então, André Luiz fala: a benemerência gera otimismo, sorriso à frente do mundo. Por mais obscura a paisagem, alma radiante clareando o caminho. A gente vai voltar um pouquinho nele depois, né? Mas então André Luiz já começa com uma gota de otimismo, né? Então ele já está falando um pouquinho da fonte do otimismo, que a benemerência, né, a bondade, ela traz otimismo. E ela traz sorriso, então, ao invés de, de mágoas, de dores, né? E de fato, quando você se propõe a ajudar alguém, e ainda mais em nome do Cristo, a gente está reconhecendo que existe uma bondade divina acima da gente, existe uma justiça divina acima da gente, e isso já nos acalenta o coração. Então, aquele pessimismo, porque a gente pode pensar, não, mas a benemerência ela não vai trazer otimismo, porque normalmente quando a gente vai é, as pessoas que às vezes a gente vai ajudar, elas não estão em situações dignas, estão vivendo situações de sofrimento, de desvalia. Mas quando a gente pensa que somos instrumentos divinos, a gente percebe que não tem caos, que não tem acaso, né? Que está tudo encadeado e que a gente, como ferramenta de Deus, a gente pode sim levar alegria ou pelo menos reduzir as aflições do próximo. E olhando para o próximo em situações às vezes menos dignas, a gente observa o tanto de ferramenta que a gente tem para evoluir junto com o irmão, né? E isso realmente aquece o coração e deixa a alma radiante. A gente começa a parar de ver só os nossos problemas e a gente começa a entender que o mundo lá fora ele tem outras coisinhas também que talvez a gente não lidasse tão bem. Então aquele irmão que está ali fora sofrendo, talvez muitas vezes aquele sofrimento pelo qual ele passa, essa lição talvez eu não tivesse pronto ainda. Mas na que eu estou pronto, eu estou ajudando e sou útil e consigo ver que uma gotinha no oceano faz diferença. Isso nos torna otimistas, nesse sentido. Mas o André Luiz também vai continuar falando que o otimismo também pode ser, né, na definição. Ele pega até do dicionário. Né? Então, o dicionário traduz otimismo por sistema de tudo examinar do melhor modo possível. Olha que interessante, então, ele é o sistema que examina tudo do melhor modo possível. Então, é olhar as coisas pelo melhor modo possível. Que às vezes as pessoas, não, mas você é otimista em tempos de guerra e não sei o quê. Sim, mas ser otimista não é ser iludido. É isso que o André Luiz vai trazer nos próximos parágrafos, né? Então, a ilusão, ela perpassa o possível, né? Então, eu começo a ver coisas além do possível. E aí eu já não sou otimista. De fato, eu posso ser um iludido, né? Então, tem uma dor e eu vou ignorar aquela dor do meu irmão ou a dor que eu estou sentindo em prol de falar que eu sou otimista. Não.
E aí eu estou negando a realidade. Isso não é ser otimista, é ser iludido. E aí ele vem continuando esse termo. Aceitar as circunstâncias e as coisas do melhor modo possível, no entanto, não é abraçar prejuízos por vantagens ou trevas por luzes. Isso já é ilusão, eu tô modificando a realidade das coisas, né? Então, prejuízo por vantagem, não. O prejuízo, ele é um prejuízo. Em algum ponto de vista, ele é um prejuízo, e principalmente em quem está tendo aquele prejuízo. Eu não posso, às vezes, até egoísmo da nossa parte, então, uma pessoa, vamos supor, literalmente, ela leva um prejuízo. Eu falo, não, mas isso aí não é um prejuízo, isso é uma oportunidade sua de crescimento. Pode até ser, mas não muda o fato de que ela levou um prejuízo. E quando a gente fala dessa forma, ou age, às vezes, muitas vezes a gente encara o problema dos outros dessa forma, eu estou faltando com caridade, porque eu estou ignorando a dor e o desafio do próximo, né? Então, a mesma coisa, né? Enxergar a treva por luzes, e eu estou até então colaborando com as trevas. Se eu não estou as vendo ou finjo que não as vejo, então eu estou compactuando com o mal. Eu preciso entender que existe treva para levar a luz. Temos companheiros que, a pretexto de bondade, se imaginam ajustando lentes róseas à visão mental e declaram enxergar brejos por fontes e calhaus por flores. E na verdade o brejo é brejo e o calhau é a pedra. Então eu preciso entender em que terreno a gente está, até para que a gente possa atuar melhor. Eu duvido que alguém aqui queira se tratar com um médico iludido, não otimista. Então, digamos que eu tenho um problema sério. O que a gente quer de um médico? Eu quero que ele identifique corretamente o problema, nem mais nem menos do tamanho que ele é, e que ele possa nos fornecer a melhor forma de encará-lo. É isso que a gente quer quando procura um médico. E por que na parte moral e espiritual, quando a gente vai tratar com a gente mesmo ou com o nosso irmão, a gente quer partir para as ilusões, falar que bondade é não ver o que está acontecendo? Entende o problema? Então, na verdade, a gente precisa sim enxergar o brejo por brejo. Só que eu entendendo que eu estou num brejo, eu vou me munir dos equipamentos adequados para tratar com o brejo. Então, se eu tenho dificuldade em algum determinado ponto, eu preciso saber que eu tenho dificuldade naquele ponto para não me colocar necessariamente em situações que eu não vou conseguir vencer. Então, não é fugir dos problemas, não é fugir das fraquezas, mas às vezes gradativamente eu conseguir lidar com ele da melhor forma possível, que eu tenha constância e com o passar do tempo eu consiga me erguer mais rápido ou nem caia nesses perigos, né? Essa é a grande vantagem de você ser otimista. Você se prepara. Então, ser otimista no que o Luiz está trazendo é ver o problema do tamanho que ele é e buscar a melhor solução para ele. Não é ignorar que existe um problema. Os estáticos, até no espiritismo, o estático às vezes a gente vê aqui estático com X, né? Não é estático com S que está parado. Até na codificação você tinha esses fenômenos de êxtase, né? Que eram pessoas que desdobravam, né? E visitavam planetas mais evoluídos que o nosso, por exemplo, e ficavam extasiados com o que viam. Então eles iam, puxa, a gente pode ser tudo isso. É isso que acontece lá nos mundos mais felizes. E às vezes alguns nem queriam voltar, então você tinha que ter todo um trabalho, né, para conversar, olha, volta, você está encarnado na Terra, né? E você vai ver, a gente vê isso muito nos livros da codificação, sobre o êxtase, né, com X. Então, é interessante que o André Luiz ele fala, né, os estáticos, essas pessoas que às vezes estão em outros mundos, né, vendo outras realidades, que é isso que o estático tá, né? O estático aquele tá na Terra, mas estava vendo uma realidade de outro planeta, né? Então, eles produzem teorias e discursos esquecidos de que o viajante realista encontrará charcos nos charcos e pedras nas pedras. Então, eu preciso entender que a gente que está encarnado aqui na Terra, via de regra, por ser um planeta de provas e expiações, a gente vai se deparar com situações de dor, muitas vezes, situações de dificuldade, que às vezes para a gente não são difíceis, para o outro não é. Mas para a gente que está vivendo ali, é de fato uma dificuldade, igual quando a gente está aprendendo a ler, né? Você pensar que a gente quem foi alfabetizado às vezes, e muitos que não conseguiram ser, ou por falta de oportunidade, e a dificuldade envolvida, né? Porque não é um processo natural você transformar letras em sons, em fonemas, e isso depois em uma sentença lógica que eu consiga me comunicar. Hoje a gente, né, quem está lendo hoje em dia, lê de uma forma super fácil, mas esquece o quão difícil era. E a gente, à medida que a gente evolui, a gente também percebe que aquela dificuldade, aquele charco, aquele terreno que eu me afundava, que eu já afundava, hoje eu já consigo passar por ele melhor, né? Mas muitas vezes envolvendo estratégia. Daí o otimismo.
O otimismo, né, de novo, é a gente talvez pegar as melhores ferramentas que a gente tem para passar por aquele charco, por aquele pedregal, sem se ferir mais do que a gente deveria, né? Ou que a gente conseguiria. O otimismo no quadro não procederá com ilusão. Então, otimismo é uma coisa, ilusão é outra. E a gente precisa ter isso muito claro, né? Tem até uns colegas, às vezes, da vida, né, que a gente fala isso, né? E eu vou aprendendo também, porque às vezes a gente, quando está começando a ver as verdades divinas, né, as lições do Cristo, a gente às vezes se coloca direto lá, a gente esquece o caminho que tem que percorrer e passa até inconscientemente, de uma forma pueril, querer se iludir e achar que tudo é muito bom, que tudo é muito lindo e que o problema está em mim, né? Eu que vejo o mundo de outra forma. E não, na verdade a gente ainda está aqui nessa prova, nessa expiação, e eu preciso sim me esforçar muito para passar por ela. Então, né, esse otimismo travestido de ilusão, ele é perigoso, né? Porque a gente vai se decepcionar muito, é o que acontece, a gente se decepciona, porque a gente transformou a realidade e quando ela aparece, ela não é aquilo que a gente pensou. E aí vem as frustrações, né? Ah, vou largar o espiritismo porque eu me decepcionei lá com esse palestrante aí de hoje, o Giovanni, outro palestrante, porque ele fala uma coisa e às vezes ainda está errando em outra. A gente faz muito isso, a gente esquece que a doutrina é do Cristo, que os ensinamentos são de Jesus e que todos os nossos irmãos, inclusive trabalhadores espíritas, estão também espiando como todos os outros e podem ou não cair, né, em armadilhas ou se equivocar. Então, muitas vezes a gente larga alguma coisa boa, né? Ou então, tô fazendo exercício, você faz todo dia exercício. O dia que você não faz, não consigo fazer, então vou largar de vez. Parece que a gente às vezes procura, né? Uma justificativa para não mudar, porque mudar, enxergar a realidade, é trabalhoso, é doloroso. Mas ao mesmo tempo é o único caminho seguro. Lembra da doença? Se eu não consigo identificar a minha doença corretamente, eu posso até ter algum êxito com algum tratamento paliativo que, por sorte, trate aquele problema. Mas vai ser muito difícil de curar a solução, né? Então Jesus mesmo falava, ó, eu te curei, mas vai e não peques mais. Ou seja, o motivo das suas enfermidades, ele é moral, tá na sua forma de levar a vida. Então você precisa mudar para chegar nessa cura. Então o otimismo não procederá com ilusão, não vai à frente se a gente estiver com a ilusão. A ilusão só vai demorar mais esse caminho. Então, às vezes a gente acha que falar só coisas boas é bacana, não é uma falta de caridade. Então, às vezes, até em grupos mediúnicos, por exemplo, é um irmão em sofrimento, ele está passando por aquela dor, está passando por aquele sofrimento, e às vezes a gente vai falar, né, como dialogador, não, porque você não está sofrendo, isso é coisa da sua cabeça, porque Jesus está à frente. Não é bem assim, ele de fato está sofrendo, a gente precisa reconhecer que ele está sentindo uma dor, mas que existe uma causa por trás, e sim, as lições do Cristo, ou o caminho do bem, ele pode ser o melhor tratamento, né? Mas falta de caridade a gente ignorar a dor do outro. A gente não gosta quando ignoram a nossa, por menor que pareça, né, para o próximo. Então é uma falta de caridade. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente teve uma situação em que a gente se magoou, se ofendeu, e a gente fica se iludindo, dizendo, não me magoei, não ofendi. Não, a gente precisa entender. Eu ainda me magoo, eu ainda me ofendo com isso. Agora, o que eu preciso fazer dentro de mim para ressignificar esse sentimento e talvez lidar com essa pessoa da melhor forma possível? Olha aí o otimismo. O otimismo é saber, eu não sou isso. Eu estou nervoso, eu estou rancoroso, né? Eu estou ferido. Mas eu não serei assim. O que eu posso fazer para melhorar? Nesse sentido. E aí vem o André Luiz, ó. Então, o otimista, né, ele identificará a presença do pântano e dar-lhe-á o que possa a fim de convertê-lo em terra fértil. E reconhecerá o seixo aparando-lhe as arestas para que se faça utilidade em local próprio. Então, olha a diferença do otimista. Ele vê esse pântano é pântano, mas o que eu posso fazer para tornar essa terra mais fértil? E a gente sabe que o pântano é muito fértil. E até é metafórico, né? O pântano tem muita matéria orgânica que a gente consegue trabalhar se a gente tiver a técnica correta. Então, é muito interessante, às vezes, as nossas dores, até esse mundo que a gente sempre fala, o mundo de provas e expiação é só sofrimento. Esse sofrimento, na verdade, é o verdadeiro adubo moral pra gente. Ele é o que nos impulsiona, né? As dificuldades, as faltas que a gente tem, elas fazem a gente acordar para algo mais. Porque quando tá tudo bem pra gente, a gente não lembra. Né? A gente não lembra do lado moral, via de regra, a gente nem sequer lembra que Deus existe de agradecer as pequenas vitórias que a gente teve.
Então é importante saber reconhecer, né, que é um terreno fértil, mas que eu preciso trabalhar para que ele se torne fértil. Para isso, despenderá trabalho e atenção, agindo da maneira mais nobre. O otimista, né? Então, porque como o otimista procura a melhor ferramenta para superar aquela dificuldade, então, de fato, ele vai achar a maneira mais nobre, vai procurar a maneira mais nobre. Em atividade espírita, não será lícito caminhar de antolhos. Antolhos são aquelas viseiras de cavalo, né? Mesmo que sejam tecidas com fios de mel, como se fôssemos portadores de pupilas enfermas, tão só para repetirmos inconsciente que tudo é doçura em torno de nós. A gente já comentou isso, né? É falta de caridade até a gente distorcer a realidade, o sofrimento do próximo, ou nosso mesmo, em prol de falar que está tudo bem. Não está, mas a gente pode entender que essa dificuldade é uma bênção que Deus nos dá. Aí é diferente, é sutil, né? Mas quando eu entendo a dificuldade, a dor, aquele sofrimento como uma bênção que Deus me dá para progredir, eu estou sendo otimista, mas eu reconheço que ela existe. E aí que mora, né, a diferença entre o ingênuo e o otimista. E pensando nisso, a gente pode até pensar no que nos traz aqui. Né? Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Isso já foi tirado lá do Livro dos Espíritos. É a pergunta 132, quem tiver curiosidade. Né? Então, qual que é o objetivo da encarnação? Aí os espíritos falam, ó, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. O objetivo da encarnação, eu gosto de falar isso, é a perfeição. A gente foi feito para ser perfeito. Ninguém foi feito para ficar no charco para sempre. Ninguém foi feito para ficar no pântano para sempre. Né? Você pega a flor de lótus, ela floresce no pântano. Então, às vezes, o pântano, às vezes, é o nosso substrato. Muitas vezes a gente opta a passar por ele, às vezes a gente escolhe os caminhos, né, mais sofríveis, digamos assim, para que lá na frente talvez a gente tenha mais valor. Que também a gente não pode cair naquela falácia de que o sofrimento é obrigatório. Né? A gente escolhe os caminhos por quais a gente passa. Na pergunta que vem depois dessa, inclusive, perguntam, mas todo mundo tem que passar por expiação? Eu estou resumindo, né? Eles querem, mas Kardec queria chegar ao seguinte: quem faz sempre o bem vai sofrer tanto assim? Aí os espíritos falam: ó, Deus é bom e justo. Então não pode tratar o cara que sempre faz o bem igual o outro que às vezes escolhe errar, né? E essa escolha, a gente fala escolha, parece cruel, né? É mais ignorância, ingenuidade, né? A gente vai, como uma criança que vai aprendendo, a gente também aprende, se eu ajo desse jeito, isso causa essa consequência, né? Tanto que esses dias mesmo eu vi um conceito de sabedoria que eu achei muito legal, né? Que o verdadeiro sábio, ele sabe onde é a consequência daqueles atos que ele vai fazer. Ele antevê aquilo. Então, à medida que a gente estiver passando pelas encarnações, né? E for aprendendo que o que a gente faz tem uma reação, nossas ações têm uma reação, né? A lei de ação e reação, e a gente começa a entender até onde elas chegam, a gente vai se tornando sábio. E vai deixando de trilhar aqueles caminhos da teimosia, né? Isso tudo. Então, olha como eles continuam. Para uns é expiação, para outros missão. Então, para uns a encarnação é da expiação, para outros é missão. E você vê, é o mesmo planeta, né? Então, a gente está no mesmo substrato. Para uns ele entende como uma missão, uma forma dele se elevar. E para outros a gente passa reclamando, dizendo que é tudo ruim, que tudo dói, né? Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, na verdade, a expiação é no sentido que a gente está passando pela matéria, né? Porque nós somos espírito, mas estagiamos aqui na matéria quando encarnados. E até mesmo desencarnados, né? A gente ainda tem uns resquícios materiais, né? Visa ainda outro fim, a encarnação, de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, a gente não é feito ao acaso, Deus não nos cria só por criar. Todos nós temos propósitos. E como bons filhos, né, a gente também vai herdarão a terra, né? Então a gente também vai herdar as atividades divinas e a gente precisa também passar por elas para aprender a lidar também nesse estágio da matéria, né? Não somos chamados a condenar pessoa alguma nem a malquistar as situações por mais difíceis que se mostrem. Tampouco somos trazidos ao maior movimento de libertação da humanidade para laurear a astúcia ou provar a delinquência. Está falando aqui no meio termo, né? A gente olhar no espelho, ver o que somos de fato, o que a gente vai ser, ver o que o próximo é, sem mais nem menos, e tentando enxergar o mais possível, né? Que é o otimismo. Então não é condenar ninguém à maldade. Às vezes a gente passa muito rápido por aquele irmão que, por estar passando fome, assalta alguém, e a gente fala, não, assalta porque quer. Já tentamos manter um jejum consciente por 3 dias, por exemplo, para a gente saber o que se passa?
Muitos de nós, quando estamos com fome, não, eu fui mal educado com você, fulano, me desculpa, é porque eu estava com fome. A gente pode, o outro não. Então a gente também, ao mesmo tempo, a gente sabe, mesmo com fome, eu não me dá o direito de tirar a vida de um irmão para assaltá-lo. Então é nesse sentido, né? A gente precisa entender até onde vai ali sem condenar mais ou menos. E é a grande dificuldade da nossa vida, né? A gente vê a vida como ela é. Porque se eu olho desse ponto de vista do espelho, eu até trouxe a imagem por isso. Eu estou vendo uma coisa. Se eu olho de outro ponto de vista, eu estou vendo outra, e outra, e outra, e outra. E nunca vou estar vendo de fato o ponto de vista do próximo, né? Então, ele, como ele está se vendo, então a gente precisa ter essa sabedoria. Os problemas terrestres e os desafios da regeneração estão em nós e ao redor de nós, exigindo-nos entendimento e vigilância, sinceridade e serviço. Indispensável não nos iludirmos, olha a ilusão, com benevolência irrestrita. Não é justo entregar-se a alguém à censura sistemática. Então a gente tem que praticar o bem, mas há limites também, né? E esse limite é até onde o próximo quer, até onde não vai ferir o próximo ou a gente mesmo, porque às vezes também a gente está em uma situação de violência, não, mas eu estou aqui porque eu sou benevolente. Não, a gente também tem que saber até a hora de parar, né? De insistir em várias situações. Então, às vezes um casamento violento em que eu sofro agressão, por exemplo, até que ponto é benevolência? Não, eu estou aqui por esse irmão que eu me casei, eu aceito apanhar, correr risco de vida? Será que é nesse sentido? Provavelmente não. Então a gente também tem que saber os limites, né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu devo parar. E é muito pessoal. Mas de fato, se a gente perguntar a nossa consciência, a gente sabe ali mais ou menos onde é que está passando, né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Eu estou dando o caso aqui dos casamentos abusivos, dos relacionamentos abusivos, tóxicos, que normalmente são acompanhados de violência, porque é mais fácil a gente pautar. Mas tem outras situações em que a gente se coloca, a gente dá tudo de si, e muitas vezes preocupado não com o bem que a gente vai fazer, mas como os outros vão ver a gente, isso é muito comum, e depois a gente vê que perdeu tempo, né, que a gente poderia estar investindo em nós, e eu fiquei aparentando ser um bonzinho, né, e deixei de evoluir, não soube dizer não para algumas situações nocivas, né, por às vezes uma visão iludida do bem. Muitas vezes aquela pessoa que te diz não, que ela é ríspida, a pessoa, fulano é chato, ele sempre diz não para tudo. Na verdade, ele está sendo um dos mais fortes moralmente, porque ele está vendo a realidade e consegue falar, não, não dá para fazer isso. Então a gente precisa entender isso também, né? Reconheçamos que o mal ainda existe, diligenciando removê-lo com nossa lealdade ao bem que prometemos cultivar. Olha a lealdade ao bem aqui, né? Então, na verdade, acho que essa chave aí, até que ponto a gente pode ir, até que ponto não, é até que ponto a gente está sendo leal ao bem. Então, até que ponto está fazendo bem para mim, para o outro, não aquele bem egóico, né? Ah, mas isso aqui não. Não, aquele bem de fato, que está comprometendo uma encarnação, eu estou deixando de evoluir. Então, a lealdade ao bem, ela vai ser mais importante. Porque às vezes a gente pode, vamos supor, vou te dar um copo d'água aqui, olha, essa água é puríssima, mas eu estou colocando uma gotinha aqui de esgoto nela. E aí, a gente vai tomar essa água? Complicado, né? Porque o bem é o bem, então ele não macula o resto, mas agora nosso mal ali, ele pode macular. Então a lealdade ao bem ela é mais importante, nesse sentido. E para fechar, gente, queria trazer uma história do Boa Nova, lá do Humberto Campos. É que esse livro ele traz os bastidores, né, da vida do Cristo, é muito legal do ponto de vista espiritual, então você vê umas minudências que a gente às vezes não conseguiria ver em outras obras, né? São, digamos assim, a intimidade ali dos apóstolos, das grandes figuras, do Cristo. E esse capítulo especificamente ele vai falar do Sermão do Monte. Eu coloquei Levi porque eu achei interessante que é do ponto, se você for pensar, é o ponto de vista do Levi, né? Para quem não conhece, Levi era cobrador de impostos, para muitos é um Mateus, né? Inclusive se atribui a ele o Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos que a gente consegue encontrar passagens em comum com os outros evangelhos, né? Então Levi, se você pensar, quem foi Levi, né? Levi era um judeu que cobrava impostos de judeus para os romanos. Então ele não era romano, provavelmente ele não era aceito pelos romanos, eles só toleravam ele para fazer essa função. Os judeus não toleravam Levi porque para eles ele era um vendido, né?
estava cobrando impostos do próprio povo judeu, como é que pode isso? Mas é interessante ele, porque quando Jesus o chamou, bastou uma vez, Jesus vem, ele foi, né? Ele seguiu. E tentou aprender o máximo que podia e tudo. Mudou a vida. Então é interessante, né? Jesus soube chamar todos os seus apóstolos e seus discípulos, na verdade. Os apóstolos, né? São os 12. Escolheu a dedo, mesmo com suas limitações. E Levi era interessante porque ele estava nesses dois mundos, né? E Jesus o acolheu. O escolheu, na verdade. E as pessoas, não, como é que você pode, né, escolher um traidor? Não, não são os sãos que precisam de mim, né? Então, mas esse trecho especificamente é que antes de acontecer o Sermão do Monte, que é super famoso, a cidade de Cafarnaum ela já estava repleta de pessoas doentes, idosos, crianças, mães de filhos com problemas, dos sofredores do mundo. Todos vinham em busca do Cristo para tentar se reconfortar. A simples presença do Cristo, né? A gente sabia que podia curar, mas todos os testemunhos que a gente vai ver na Bíblia, em todas as passagens, as pessoas de fato ficavam com aquela sensação: puxa, o que passou por mim, né? Como eu estou bem. A vontade de fazer o bem, ela ficava, né? Então, de melhorar. E Levi morava em Cafarnaum, né? Foram à casa do Levi, três pessoas, três conhecidos dele, justamente para falar: poxa, Levi, como você tem contato com Cristo, conta um pouquinho pra gente do Evangelho, né? A gente quer tentar melhorar, a gente já teve contato com ele, se sentiu tão melhor, pode fazer isso pela gente? Aí, olha o que o Levi, que é um dos 12, fala para os colegas, né? Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como você é? Está falando de um dos 12. E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Papos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Então, um dos que conviveram diretamente com Jesus trata os sofredores dessa forma. Não, vocês aí, cara, não tem jeito não vem querer saber de evangelho não, porque não adianta. Você tem problema físico, sua família te abandonou o outro, você tem as aflições aí, sabe lá o que você fez. Não, você não é bem-vindo aqui não. Isso vindo de um deles, né? E aí é interessante que aí depois Jesus chega, né? E ele conversa com Jesus e outros apóstolos. Aí ele solta como se nada tivesse acontecido, porque ele não conseguiu perceber, né? Você vê como a gente ainda é ignorante. Ele chega para Jesus e fala, né, o Levi: mas mestre, o que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Aí ele lembra: putz, eu que sou publicano, né, eu tenho uma condição de vida melhor, mas os meus outros colegas apóstolos, eles também são pobres, né? São pescadores humildes, né? Aí ele tenta consertar. Não, mas eu digo assim, desses aí, que tem enfermidade física, que tem questão moral. Esses pobres pescadores que somos nós aqui, né? Esses nossos colegas aqui, tudo bem, eles sabem se esforçar moralmente. Aí, ao falar, ele começa a entender o que ele fez, sabe? Sem perceber, né? E é o Jesus é uma das mais lindas lições, né? Que ele fala: ó, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com a mais alta preocupação do que defender o fruto da sua vitória material? Então, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Isso aqui é alegórico, tá, gente? A gente sabe que tem muita pessoa que vence materialmente na vida e sempre temente a Deus, sempre buscando melhorar. E da riqueza que eles geram para os outros e tudo mais. Mas, de fato, quando a gente pensa nos derrotados da sorte, esses realmente estão mais propensos a Deus, né? Esses estão desnudados. Olha como se encaixa com a nossa história a ingenuidade e o otimismo. Quando a gente já perdeu tudo, quando a gente já sofreu, às vezes o suficiente, a gente passa a ver a vida como ela é. A gente passa a ver a gente como a gente é. E a gente não se importa mais, a gente só quer sair daquela situação. E é nesse sentido que vem a ajuda divina. Né? Que aí depois Jesus vai falar: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os humildes, os pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que já se reconhece sedento de algo maior. Não é o que pensa pequeno, não é que a gente fala: pobre de espírito é aquele da cabecinha pequena, não.
ele na verdade já está com o coração aberto ao Cristo. E muitas vezes porque já sofreu. Lembra do começo da história? Passou pelos pântanos, vendo os pântanos de fato, passou pelos calhaus, pelas pedras, vendo as pedras de fato, machucando os pés lá, e ele está ávido pela mensagem do Cristo. Então, eu queria encerrar o estudo de hoje com essa lição, né, do André Luiz, e que a gente realmente passe de ingênuo para otimista. Que a gente não seja ingênuo para as nossas necessidades de melhoria, porque a gente precisa melhorar, porque a gente precisa aprender, porque a gente precisa fazer. Às vezes a gente também já sabe bastante coisa e a gente faz muito pouco. Então, é isso. Que a gente charfunde no nosso pântano, no bom sentido, para torná-lo fértil e estarmos prontos para a mão que vai ser estendida para a gente, para o bem, né? Obrigado, pessoal. E só agradecer mesmo mais essa oportunidade, agradecer a Deus pela fraternidade, por estarmos juntos. E de fato, estamos nessas encarnações juntos, trabalhando no bem. Mesmo que a gente não pratique 100%, a gente deve ter tirando esse tempinho aqui para repassar as mensagens do Cristo, as histórias, os bons exemplos. E já é muito, lembra? A gente também olhar com otimismo para a gente. A gente está tentando fazer o que é melhor naquele momento. Obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja.